Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Hoje estou com cara de domingo, daquele domingo preguiçoso. Mas eu estava aqui estudando, daí pensei, vou mandar a live agora, porque depois, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou primeiro fazer uma leitura, tá? E a leitura eu mandei até no grupo ali para vocês agora, do livro, esse livro aqui, Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, e a leitura para nós iniciarmos a nossa livezinha de hoje é No Grande Minuto, reunião pública de 30 de novembro de 1959, questão 646. No grande minuto da experiência disseste desapontado, só vejo mal pelo bem, não posso mais, fracassei, agora é parar com tudo, fiz o possível, não me fales mais nisso, estou farto, muito difícil, em tudo é desilusão, sofri que chega, continue quem quiser, ninguém me ajuda, deixa-me em paz, estou vencido, não quero complicações, é problema dos outros, não sou santo, desisti, basta de lutas. Entretanto, a sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e batido, supliciado e crucificado, torna ao mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta. E materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e os tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Então, na vibração dessa leitura, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a espiritualidade que renova as nossas energias, que nos dá disposição, força e coragem para seguirmos adiante, que possamos sempre caminhar resolutos no bem e estarmos sempre apoiados nessa fé que nos renova e nos transforma. Muito obrigado a todos por fazerem parte da minha vida e por nesse momento, mesmo que distantes, possamos unir os nossos corações em prece, em sentimentos bons, elevados, pedindo a proteção do Mestre Jesus, para que esse momento de crise nos traga o homem novo, renovado, ressurgindo de dentro dos nossos corações, com disposição e coragem para sermos melhores, para sermos mais amorosos, mais humildes, mais condescendentes com as falhas alheias e principalmente nos perdoarmos pelos erros cometidos. Muito obrigado e que possamos ter um bom estudo no dia de hoje. Que Jesus nos acompanhe. Então, pessoal, hoje bem tranquilo, eu estava aqui vendo o Evangelho, né? Passamos então ao capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo, ele vem nos falar desse momento, né? É tão engraçado como as coisas são sincronizadas, né? Hoje seria domingo de Ramos, estamos celebrando a Páscoa na semana que vem, então essa semana é uma semana muito importante para todos nós que somos cristãos, para que a gente possa refletir a respeito do sofrimento do Cristo, da crise que ele enfrentou, né, naqueles dias, e tudo que ele teve que passar enquanto espírito para descer aqui e nos ensinar o amor, a caridade, o bem.
Então, que nós possamos estar nessa vibração para entender melhor esse capítulo 4 que fala assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E esse capítulo ele vem explicar para nós melhor, né? Sobre o que é ressurreição, o que é reencarnação, né? Que na verdade é praticamente a mesma coisa, só há uma confusão de palavras, mas também podemos entender a ressurreição como algo que podemos viver enquanto encarnados, porque podemos ressurgir de novo, podemos renascer de novo, voltar à vida, né? Quando nos sentirmos desanimados, desesperançados, né? Ou quando estivermos vivenciando uma crise como essa que estamos passando nesse momento, né? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, lendo ali o que nos traz o capítulo 4. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou eu? E eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 16 e 17 e Marcos, capítulo 8. Então, outra passagem que fala assim: o tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. Então, nessas duas passagens faladas aqui, narradas aqui, onde se fala que Jesus pergunta quem dizem que sou eu, a gente pode perceber que realmente eles acreditavam na reencarnação. Por quê? Porque Jesus sabia que eles estavam desconfiados que ele podia ser Elias, né? Que ele podia ser outro profeta que já havia estado entre eles. Então, a ideia da reencarnação ou da ressurreição já era uma realidade, né? Percebemos aí que o que hoje se nega em algumas instituições religiosas de que a reencarnação é uma mentira, a gente pode perceber que o próprio Jesus, né, entendia e falava disso com os seus discípulos, né? E aí, ali no item 3, né, após a transfiguração, então os seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Então Jesus estava ali narrando que, na verdade, Elias João Batista era a reencarnação de Elias. Então nós percebemos aí nesses diálogos que a reencarnação era uma realidade, né? Então hoje se nega o quê? Nega por quê? Se é uma realidade, se ao tempo de Jesus isso era uma coisa que era aceita. Eles entendiam do que se estava falando.
E ali, então, no item 4, os espíritos vêm explicar um pouquinho sobre o que é ressurreição e o que é reencarnação. E a reencarnação fazia parte, sim, dos dogmas dos judeus, mas eles chamavam a reencarnação naquele momento de ressurreição, que ressurgia aquela personalidade ou aquele espírito ou aquela, né, num outro corpo, voltava à vida, né? Mas a ressurreição, como a gente se designa atualmente, seria voltar da morte, né? Então, ressurreição poderia ser voltar da morte, poderia ser o caso do do Lázaro, né? O Lázaro voltou da morte, mas sabemos que ninguém volta da morte, né? A ciência nos explica isso. E por muito tempo se teve conhecimento de que muitas pessoas foram enterradas e depois foram desenterradas e descobriu-se que aquela pessoa não tinha morrido. O que chamou-se isso, né? Então, de catalepsia, né? Catalepsia, que é a pessoa entrar num estado de praticamente morte. Nós temos casos relatados de mediunidades dessa forma, né? A Ivone Pereira passou muitas vezes por essa situação ainda quando criança, de ser de estar morta, ser velada, inclusive, estarem velando o corpo dela e ela retornar à vida. Isso também é um fenômeno que acontece com algumas pessoas de saírem do corpo, né? Mas a morte total ela não acontece, ela fica tão imperceptível que parece morte, mas não é, né? Então, isso é o estado de catalepsia, que a ciência nos explica muito bem. E isso era uma coisa que talvez acontecia em algumas situações naquele momento, né? E aí se dizia que voltava-se da morte. Mas na verdade a pessoa estava no estado cataléptico. Então, para nós entendermos um pouquinho o que vem a ser isso. Hoje nós vamos ver então mais a respeito da reencarnação, tá? Nós vamos continuar ainda no capítulo 4 na semana que vem para vermos outros itens, né? Porque esse item, essa indicação da reencarnação, ela nos fala assim, esse capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele vem falar nesse capítulo sobre alguns itens que eu pontuei aqui. A reencarnação, a diferença entre reencarnação e ressurreição. Ele traz também a respeito da reencarnação e os laços de família, o que nos liga aos laços familiares nas reencarnações, né? E isso vem muito bem explicado. Então, hoje nós vamos ver só sobre a reencarnação. No domingo que vem, nós vamos ver um pouquinho sobre a reencarnação e os laços de família, tá? Porque ali no início do capítulo 4, aqui no livro do Evangelho, ó, esse aqui, fala ali, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência o desfaz. Se a gente achasse que existisse só uma vida, nós não estaríamos nos reencontrando com os nossos familiares ou afins em outras instituições ou em outras situações. E depois, no final lá vem a instrução dos espíritos falando sobre os limites da encarnação e as necessidades de reencarnar. Então, a instrução dos espíritos, que nós vamos ver na semana que vem, ele vem explicar mais por que essa necessidade do espírito vir e voltar muitas vezes. Até uma base disso a gente já sabe, né? Que é para evoluir, para crescer, para se depurar, mas existem, né, explicações a respeito. Então, nós vamos ver aqui nessa primeira parte uma pergunta: é possível
concluir, através dessas passagens evangélicas, então, que os judeus conheciam a reencarnação, então a gente conclui que, inegavelmente, as ideias que tanto os discípulos como outras pessoas faziam em torno de quem teria sido Cristo, imaginando-o como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, nos levam a concluir que os judeus, sim, eles acreditavam em reencarnação. A ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo e nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham a noção desse fenômeno e o próprio Cristo a eles se referiu, mostrando que o espírito renasce em outros corpos. Então, é uma realidade. Outra pergunta que nós podemos fazer aqui nesse item é: o que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro? Não foram a carne e o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí nós podemos concluir que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta se a espiritualidade superior não houvesse o inspirado naquele momento. Sabemos, né, que Pedro era uma pessoa sem muitos conhecimentos, ele era um pescador, ele era um homem simples, meio bronco, rebelde até, né, era aquele que sempre discutia, aquele que sempre achava motivo para fazer contendas, sempre uma atitude meio, né, difícil a de Pedro, mas com um coração enorme, um amor incondicional pelo mestre, tanto que sempre o seguiu e depois concluiu o seu trabalho divulgando o cristianismo, né? Mas Jesus disse para ele naquele momento, isso que você está dizendo não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então você nesse momento acabou de ter uma inspiração divina, foi mais ou menos isso. E aí a resposta de Jesus deixa subentendido que Pedro não falou por si mesmo, né? Mas sobre a inspiração espiritual através do concurso de espíritos superiores. Então ali naquele momento houve uma comunicação, uma inspiração a Pedro para ele dar aquela resposta. Então, durante a transfiguração de Jesus, né? Nesse item ali sobre o item 3 do Evangelho, seus discípulos então o interrogaram: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Então, nessa passagem, aonde que nessa passagem Jesus admite a existência da reencarnação? Aí nós vemos que, afirmando aos discípulos que Elias era o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus que lhe haviam dado tratamento cruel. Então Jesus, quando ele fala assim: eu vos declaro que Elias veio e eles não o reconheceram, ou seja, era João Batista, né? E aí uma outra pergunta, a conclusão: qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Eles entenderam, né, naquele momento, que era João Batista, de que o mestre estava falando. Mas, indo mais a fundo, o que se entende por reencarnação, né? Reencarnação, então, é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para que ele nada tenha em comum com o antigo. Ou seja, nós adquirimos uma nova vida, é uma nova experiência, é o mesmo espírito, porém, para vivenciar uma experiência diferente e crescer em outro atributo que ainda não conseguiu, né? A reencarnação dos espíritos é o princípio conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes, né? O espiritismo passou a usar esse termo reencarnação para evitar dúvidas e definir
com precisão esse fenômeno. Então, reencarnação é um termo usado pelo Espiritismo para definir as diferentes existências que nós temos. Né? Ao tempo lá de Jesus, entre os judeus, eles não chamavam de reencarnação, eles chamavam de ressurreição, o que vem a ser a mesma coisa. Porém, o Espiritismo definiu que ressurreição, como eles chamaram ali na situação de Lázaro, era o voltar à vida no mesmo corpo, com aquele fenômeno que eu falei antes, que seria a catalepsia. E reencarnação, não. Reencarnação são várias vidas em tempos diferentes com o mesmo espírito. Então, qual é a finalidade da reencarnação do espírito, né? Propiciar-lhe, através de diferentes existências, oportunidades de expiar as faltas anteriores e se melhorar progressivamente, até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais necessidade de prova na vida corporal. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na sua evolução, na senda do progresso. Então, como nós podemos interpretar a frase de Jesus, que ele fala assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso nós podemos interpretar que, dada a imperfeição dos homens, né, apenas uma vida não é suficiente para que nós consigamos depurar o espírito, porque são necessárias, portanto, sucessivas experiências para que o espírito, através de diferentes experiências em determinados ramos da sua existência, progrida e tenha entrado no reino de Deus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual, adquirido dia a dia no decorrer das múltiplas encarnações. Então, nós temos encarnações diferentes para que aprendamos na situação em que nós temos maior dificuldade. Então, uma dúvida muito polêmica que surge nessa parte é quanto à questão da sexualidade, né? Quando espíritos que renascem e dizem assim que não se sentem naquele corpo, né? Ao que os espíritos, as comunicações que a gente sempre recebeu é que, na verdade, é uma prova para aquele espírito passar por aquela experiência, e verdadeiramente o é. Então, assim, quando nós temos essas situações de pessoas que não se sentem confortáveis no seu corpo, porque ela teve uma vida anterior no sexo oposto, e essa vida lhe trouxe situações de sabores, alegrias, enfim, mas a pessoa se sentia feliz naquele corpo, e aí ela aceita então uma encarnação num outro corpo, né? Ela aceita a encarnação no corpo masculino, digamos, né? E aí ela não se sente, ela renasce no corpo masculino, mas ela sente que o corpo dela é feminino, né? Aí a grande questão é, ela tem direito de se sentir assim? Ela tem direito de não se sentir à vontade no seu corpo? Tem, claro que tem. É uma situação inerente, ela não se sente, mas não significa que Deus errou. Não significa que Deus errou, e não significa que ela vai ter que pagar um preço por isso, se ela não aceitar aquela. Não. Tudo depende do que a pessoa vai fazer com aquele estado, entende? Se ela vai viver no inferno, ou se ela vai se adaptar, se aceitar e trabalhar essas questões de forma tranquila. É uma prova que ela está passando. É a maior prova. Então, nós temos aí situações, né, novelas que falaram sobre isso, a menina que nasceu e não se sentia mulher, a mãe queria que ela fosse uma dondoca e ela queria ser menino, e tantas situações assim, né? Só que o que a pessoa faz com o seu corpo é de direito dela, é livre-arbítrio dela.
mas ela tem que aceitar e fazer daquilo algo positivo. Ela não pode fazer daquilo um inferno. Ela não pode fazer daquilo um drama. E não pode também agredir a sociedade com o seu comportamento. Agredir as pessoas, a família, com o seu comportamento. Ela tem que vivenciar aquilo de maneira construtiva. Ah, mas o Espiritismo permite ou não permite? O Espiritismo não se opõe a nada. Nós todos, o Espiritismo nos ensina que nós temos livre-arbítrio. O que nós fazemos com o nosso corpo é de responsabilidade nossa, porém nós vamos dar conta do que fizermos. De maneira que, se nós decidimos, então, trocar de sexo, vamos supor, porque eu me sinto mais homem que mulher nessa vida, tudo vai depender do que eu vou fazer com esse sexo. Eu vou agredir a sociedade, agredir a minha família, me separar da minha família porque eles não aceitam. Se eles não aceitam, é um problema deles. Eu vou viver retamente. Eu vou viver para o bem. Eu vou ter um comportamento saudável. Eu não vou transformar a minha vida num inferno, porque é uma prova que eu estou passando e é uma prova que com certeza eu escolhi. E nós escolhemos as provas para evoluir. Então não podemos fazer disso um inferno contínuo. Não podemos fazer disso um inferno contínuo. Não podemos. Temos que ter consciência do que estamos falando. Então, temos que ter sabedoria ao escolher as coisas. Temos que ter sabedoria, discernimento, manter Deus no coração. É isso que nós temos que fazer. Então, a reencarnação, ela serve para isso. Qualquer fato que eu não aceite na minha vida é algo que eu preciso trabalhar, mas trabalhar com consciência, trabalhar pensando o que Jesus faria, como Jesus poderia me aconselhar nesse momento, o que eu posso fazer para que eu tenha paz e fique tranquila com Jesus em meu coração. Então é isso que nós temos que procurar. Então, outra situação, outra pergunta, né, que vem aqui, outra resposta que diz aqui a respeito da reencarnação é que todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade. Mas para experimentá-la é necessário encontrar o progresso espiritual adquirido dia a dia no decorrer das múltiplas encarnações. Então, Deus não nos dá uma prova para que a gente seja infeliz. Não. Deus nos dá uma prova para que nós possamos enfrentar a vida com sabedoria. Então, se a prova da minha vida é a minha família, eu sou tão infeliz. Por quê? Né? Deus não me colocou nessa família para mim ser infeliz. Deus me colocou nessa família para que eu aprenda alguma coisa com eles e que eu ensine alguma coisa para eles. Deus me colocou nessa família para que eu, pelo menos, tente entender por que eles se portam dessa maneira. Não para que eu seja infeliz. E no momento em que nós passamos a entender por que as pessoas se portam daquela maneira, ao invés de ter raiva, nós vamos ter piedade. Se nós soubermos as verdadeiras razões pela qual a pessoa está se comportando daquela maneira. E quase sempre as respostas estão na infância, por falta de amor dos pais, por falta de conhecimento, por ignorância. Então não sejamos nós
ignorantes com os nossos filhos, não sejamos nós desamorosos com os nossos filhos. Então, às vezes, nós temos que parar e pensar por que eu tenho tanto problema com a minha família, e aí entender as causas de tudo isso. Outra situação é: que ensino prático nos dá essa lição para o nosso dia a dia? O ensino é que a reencarnação é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender a auxiliar o próximo para que não pergamos a oportunidade de progredir. A reencarnação é uma lei natural, portanto divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus, com a finalidade de progredir espiritualmente para a suprema felicidade. Então, Deus nos dá a reencarnação para que possamos entender, para que possamos crescer, para que possamos evoluir, aceitar melhor as nossas diferenças, aceitar melhor as nossas contendas, saber que tudo tem um propósito, e o propósito é evoluir, é crescer, é progredir, é amar, né? É aceitar a vida como ela é, não fazer da nossa vida um inferno, não fazer das situações que se apresentam como o fim de tudo, mas sim uma oportunidade de crescimento, né? Houve um tempo em que nós acreditávamos que a morte era o fim de tudo. Pensem nisso. Nós acreditamos que morreu, acabou. Hoje nós sabemos que não. Que a misericórdia de Deus é tão grande, tão poderosa, que a vida espiritual continua. E Ele nos mandou o Seu Filho para nos mostrar isso, para que nós pudéssemos entender como funciona esse mecanismo. Ele deu o maior e melhor exemplo que se pode ter. Nós tivemos a oportunidade, talvez, de ter convivido com Jesus, porque nós estamos aqui reencarnados nesse momento em que a humanidade passa por uma grande transformação, tão grande quanto foi a vinda do Mestre. Não estamos reencarnados aqui por acaso, estamos juntos, unidos, com o mesmo objetivo. Então nós temos que buscar sermos melhores, estarmos em consonância com o Mestre e aceitar a nossa vida como ela é, aceitar as pessoas como elas são, não termos preconceitos, não termos subterfúgios, não fazermos tempestade em copo d'água. Toda essa situação que nós estamos vivendo agora serve para nos mostrar algo, então que nós busquemos enxergar com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse o Mestre, né? Então, encerrando assim a nossa livezinha de hoje, vou transmitir no grupo, depois eu aguardo os comentários de vocês, quem quiser me chamar no Skype, ou quem quiser me chamar aqui mesmo, mandar seus comentários, ou no grupo, gravar algum áudio, estou à disposição de todos, tá? Peço a participação de todos, que mandem pelo menos um olá, um oi, sim, gostei, não, acho que não é assim, isso tudo é comentário e participação, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um bom domingo de Ramos, né? Que nós lembremos que o Mestre, no dia de hoje, teria entrado, né, lá na cidade de Jerusalém com a aclamação do povo, e esse mesmo povo, uma semana depois, o condena, né? Que não sejamos nós os condenadores, que nós possamos refletir sobre isso e entender que o Cristo entra em nós com festa e amor. Então, um bom dia para todos, que Jesus nos alimente, nos renove, nos fortaleça
e nos mantenha sempre unidos no seu amor. Que assim seja.